a congregação cristã no Brasil chegou em São Francisco. O irmão Pedro Ribeiro, descendente ou neto do então Pedro Ribeiro, fundador do povoado do Retiro da beira do rio, veio com a família de São Paulo nos anos 60 morar e anunciar o evangelho na fazenda Bebedouro. Lá em seguida batizaram as irmãs Verde, ou seja, 3 moças idosas, e o irmão Delmiro. Veio de São Paulo também, na mesma época, o sobrinho do irmão Pedro Ribeiro, o irmão Antônio Ribeiro com a família. Antes de formar a Vila Nova Aparecida, que passou a existir em 1979, depois da enchente no Rio São Francisco, o irmão Juca Araújo morava ali em uma fazenda próxima à entrada de onde hoje é a vila. E o irmão Antônio Ribeiro, que se tornou cooperador, morando do outro lado do rio, e atravessava o rio para atender os cultos na casa do irmão Juca Araújo e na fazenda Bebedouro. Segundo ele, nos dias de vir para o culto, as irmãs vinham na frente com os vestidos enrolados na cintura e os homens bem distante atrás tiravam as calças, dobravam e colocavam na cabeça para não molhar, pois a água atingia até a cintura. Da beira do rio até a casa do irmão Juca, 3, 4, 5 quilômetros mais ou menos. Isso por longos tempos ele fazia essa jornada com a Irmandade. E no ano de 1968 houve o primeiro batismo em São Francisco, no Rio. O batismo foi realizado ali acima do bar e restaurante Peixe Vivo, onde se batizaram a irmã Tuxinha, o irmão Mariano e a irmã Sebastiana e a irmã Ném, filha do irmão Antônio Ribeiro, que se tornou adulta e casou com o irmão Alírio, ex-encarregado de orquestra de Nova Aparecida. Antes dessa data, o irmão Mirim, esposo da irmã Tuxinha, e sua filha Dalva já tinham se batizado na fazenda Bom Jardim, no município de São Francisco. E em seguida, a irmã Maria Papim, que era parente dos familiares do irmão Mirim, se batizou e foi morar em casa com eles. O irmão Mirim e sua família, na época, frequentava a Igreja Assembleia de Deus, quando Deus chamou-os para esta graça. E o irmão Antônio Rodrigues, conhecido como Tonhão, talvez vindo de Mirabela, não sei, atendia os cultos para suas 3 filhas, o irmão Mirim e a esposa Tuxinha, e família, irmão Mariano e a irmã Sebastiana, e a irmã Maria Papim. E depois também a irmã Altina, tia do irmão Celso, com os filhos, ainda criança, e seu esposo que não congregava mais. Os cultos eram ali, atrás do antigo colégio Mestra Ercília, próximo ao hospital municipal, em São Francisco. Às vezes, de tempo em tempo, passava em São Francisco o irmão Camilo Carreiro, vindo de Riacho das Pedras, próximo de Mirabela, para atender os cultos na fazenda do irmão Jovenço, em Pintópolis, e atendia também em São Francisco e em Brasília de Minas. Nessa mesma época, o irmão Gentil Cesário, cooperador mais antigo da cidade de Mauá, em São Paulo, na época que ele foi apresentado para cooperador em Mauá, São Paulo, só existia 6 irmãos naquela cidade. Vinha até Brasília de Minas visitar parentes e aí montava em um burro e rodava a região pregando o evangelho para seus parentes, amigos e familiares, inclusive na Jiboia e na fazenda Limeira. Foi quando, em um batismo em Brasília de Minas, a irmã Maria de Gentil Rocha, da fazenda Limeira, se batizou. Já no ano de 1970, veio de São Paulo para a fazenda Bebedouro o irmão Pedrinho, que se tornou cooperador de jovens e menores no período de 9 anos e 9 meses. E a sua filha Nenzinha ainda era uma menina, era auxiliar das filas de recitativo. Depois começou os cultos em Icaraí de Minas, na época chamava-se Fazenda Sucupira, onde o irmão Pedrinho se tornou o cooperador no ofício ministerial. Ainda em 1970, dia 14 de setembro, houve um batismo no povoado da Jiboia, atendido pelo irmão ancião Joaquim Batista, e foi quando batizaram o irmão Manel e a sua esposa Nega.
e mais alguns não citados aqui. Em 1974 começaram os cultos na fazenda Riacho de Pedra, atendido pelo irmão Gessi Gaia, que era o cooperador da Vila da Jiboia, e depois foi ser cooperador em Ubaí, onde depois de muitos anos Deus a recolheu. Lá pelos anos 1968 já existia alguns servos de Deus em Gamileira do Urucuia, e lá atendia os cultos o irmão Rosalino. Em São Romão já existia algumas famílias que serviam a Deus. O irmão Joaquim, cooperador de São Romão na época, e depois se tornou ancião daquela cidade, saía a pé com sua família e aquele grupo de irmandade para congregar em Gamileira do Urucuia, e demorava até 2 dias para ir e 2 dias para vir. Cozinhava, dormia pelas estradas e era muito feliz. Tudo isso cantando hino e dando glórias a Deus. Depois, com a saída do irmão Rosalino, foi apresentado para cooperador de Gamileira do Urucuia o irmão Nilo Durães. Em 1975, o irmão Mirim mudou-se para Brasília de Minas com a sua família. Deus recolheu o irmão Mariano e em São Francisco ficou só a irmã Sebastiana, Maria Papim e a irmã Altina com os familiares. Foi quando o irmão Francisco, cooperador da Lontra, veio com um caminhão de irmandade atender um culto na casa da irmã Altina, já morando no bairro Bandeirante. Daí, segundo ele, avisou para os irmãos do ministério de Riacho das Pedras, próximo de Mirabela, da necessidade da constância dos cultos em São Francisco. Os irmãos do ministério de Riacho das Pedras convidaram o irmão Daniel, recém-chegado de São Paulo, para o norte de Minas, para morar e atender os cultos em São Francisco. E em 1976, o irmão Daniel mudou para São Francisco. Nesta época, veio o irmão Celso de São Paulo visitar a sua tia Altina, no bairro Bandeirantes, e a outra tia, a mãe de Véi, ex-prefeito, do outro lado do rio, onde ele atendeu um culto de evangelização na casa da sua tia. Em 1975, o irmão Zé Banana se batizou na fazenda Boa Vista, município de Brasília de Minas, hoje conhecida como Vila do São Judas. Batismo atendido pelo irmão Joaquim Batista. Hoje, em 2021, o irmão mais antigo de São Francisco existente em São Francisco é o irmão Zé Banana. Daí o irmão Zé Banana veio da Jiboia morar em São Francisco, e o irmão Daniel atendia os cultos para a irmã Sebastiana, a irmã Maria Papim, a irmã Altina, seus familiares e o irmão Zé Banana. E continuou assim até o ano de 1978, quando o irmão Rodolfo chegou de São Paulo para visitar a sua mãe e anunciar o evangelho para seus familiares, amigos, parentes e vizinhos. Segundo o irmão Rodolfo, houve 2 batismos neste ano. E em 14 de maio de 1978, se batizaram muitas almas. Dentre elas, a irmã Odília, mãe do irmão Rodolfo, a irmã Guilhermina, Generosa, Terezinha e Gregório, seus filhos, a irmã Luzia, o irmão Orozino e sua família, e muitos outros não citados aqui. O irmão Valdo, filho do irmão Orozino, em seguida, junto da sua esposa, a irmã Aldaí, e Santo Moura com a sua esposa, a irmã Isabel, batizaram em Brasília de Minas. E Deus abriu as portas e seguiu as pessoas crendo e batizando constantemente. Segundo o irmão Rodolfo, no ano de 1980, teve 3 batismos em São Francisco, todos atendidos pelo irmão ancião Eliseu, fazendo um total de 40 almas nesse ano. O irmão Francisco Garcia, que ajudou muito na evangelização aqui em São Francisco nesta época, e que anunciou o evangelho para o irmão Valdir, que hoje é cooperador da Roça Velha, que se batizou nessa época também. O irmão Francisco Garcia tinha se batizado em Brasília DF em 1956. Já em 27 de agosto de 1979, houve outro batismo atendido pelo então irmão Adão Zanchini,
que mais tarde foi tirado do ministério, pois foi descoberto que ele tinha pecado com uma secretária do seu escritório em São Paulo, e daí tinha vindo embora para Montes Claros, pois era advogado e vindo de São Paulo. 7 anos depois, chega a ex-secretária com um filho de 7 anos e apresentou para os irmãos do Ministério da Obra de Deus que o filho era de Adão Zanchini. Esses Adão, hein? Mas tem dado trabalho. E se batizaram neste dia 20 almas. A irmã Miriam, hoje esposa do irmão Zé Banana, a irmã Maria e o irmão Otávio, seu esposo. Esse batismo aconteceu em um dia domingo, pois no sábado tinha sido o casamento do irmão Daniel com a irmã Lúcia, filha do irmão Juca Araújo. A irmã Miriam diz ter ajudado a fazer o bolo para o casamento. Já em 1980, o irmão Rodolfo, já casado, mudou para São Francisco. Eu, José Luiz Ramos da Cruz, comecei a ouvir o evangelho em 1977, ali em Montes Claros, anunciado pelo saudoso irmão Cassiano. Cassiano nasceu ali perto da Vila Santa Rita, Gamileira, Barra, próximo da Lapa do Espírito Santo. Cassiano é irmão de Davi, pai do irmão Gezinho, hoje cooperador de jovens e menores na Vila do Angicalo. Em junho de 1983 eu comecei a dar ouvido e comecei a congregar. Congreguei pela primeira vez na casa do irmão Amerilo Borracheiro, no povoado do Pau de Sebo, hoje conhecido como Lapa do Espírito Santo. Convidado pelo irmão Francisco Coroché, viajando para este primeiro culto em uma secatoras velha do irmão Valdo. Em seguida fui convidado pela saudosa irmã Mariinha, do saudoso irmão Paulo Marques, para congregar na Central. E junto com nós foi 2 meninas. Uma era a irmã Cida, hoje esposa do irmão Dante, e a outra era sua irmã mais velha, que não me lembro quem. O culto era numa casinha de oração bem simples que existia no lugar que hoje é a cozinha da Central. Congreguei por 6 meses e me batizei em 8 de abril de 1984. Batismo atendido pelo irmão Bento Fonseca. Batizaram neste dia 11 almas. Eu, aí então na época minha esposa, Tião Rebojo e Eustáquio da Roça Velha, e mais alguns que não me lembro. Daí 5 meses me apresentaram para porteiro na Casa de Oração Central. Depois mais uns 3 meses para auxiliar da administração, junto com o então na época irmão Di e o irmão Celso. Fiquei por quase 5 anos nesses 2 cargos. Ajudei na construção da Casa de Oração Central do primeiro dia até o último dia de serviço, que iniciou em 1984 e terminou em junho de 1989. Daí começou a construção da Casa de Oração na Itaza, hoje bairro Sagrada Família. Assim que fez a abertura da Casa de Oração, o irmão Valdo, na época cooperador da Itaza, me apresentou para cooperador de jovens e menores com meus auxiliares, Charlin do irmão Valdo, o irmão Marles Maciel em memória, a irmã Marley Garcia e a irmã Renata do irmão Rodolfo. Em 5 de novembro de 1991, onde permaneci por 20 anos como cooperador de jovens e menores, mas tive que entregar o ministério por motivo de enfermidade, desgaste no fêmur, e não conseguia mais ficar de pé. E dia 5 de novembro de 2011 foi apresentado o irmão Roman Tieser como cooperador de jovens e menores em meu lugar. Na minha época tive como auxiliares das filas dos recitativos o irmão Fares, o irmão Mingo, a irmã Carminha, o irmão Adelso, o irmão Sérgio, irmão Rony, irmã Késia, irmão Romantiesa, irmã Érica, irmão João Batista, irmã Thalita e mais alguns outros que não me lembrei nesse momento. Perdão aí por não ter lembrado do nome. O início da obra de Deus na Itaza foi antes de eu servir a Deus. Mas o irmão Afonso, hoje cooperador do bairro São Lucas, na época era cooperador de jovens e menores da Central. Ele começou a atender os cultos na casa de um determinado irmão, que orientado por outro irmão sem comunhão, que o irmão dono da casa devia ser o cooperador e ele que devia atender os cultos. E esse casal
sendo perturbado com essas ideias do aniversário, começaram a questionar e não abrir a casa de oração no horário dos, já que não era ele que ia atender os cultos, né? Daí muitas desavenças surgiram, a ponto de fechar a salinha de oração. Ainda em contendas com os servos de Deus, em seguida veio o irmão Eliseu, hoje ancião mais antigo de Minas Gerais, o mais antigo na época da região, atender um culto e tentar organizar, colocar paz no meio daquela família. Atendeu o culto naquela salinha e pregou a palavra da Bíblia sobre a profanação do templo lá no passado. E na pregação dizia: se não houver humilhação, reconciliação perante Deus, esse lugar pode se tornar profanado como foi lá no passado. E pode ser que em pouco tempo entre alguém nesta casa e pergunte: o que existia nesse lugar? E alguém responderá: uma casa de oração dos crentes. Porque esse palanque, o púlpito aqui, era onde os crentes pregavam a palavra de Deus. Porque esta parede raspada ali, estava ali escrito: em nome do Senhor Jesus, e eu a raspei. Daí os dias se passaram e o irmão vendeu aquela casa e anoiteceu e não amanheceu na cidade. Certo senhor, parente meu, comprou aquela casa e querendo vender, eu procurando uma casa para comprar, ele me ofereceu a dita. Fomos olhar e quando ele abriu as portas, ao eu entrar naquela casa, me deparei com o púlpito e perguntei para que servia isso aqui. E ele respondeu: essa casa era de uns crentes e era aí em cima que eles pregavam a palavra de Deus. E a parede raspada, que significa? Lá estava escrito: em nome do Senhor Jesus, e eu raspei, pois aqui não vai ser mais casa de oração. Resultado, eu não comprei a casa e lá se transformou em uma casa de festa, uma boate, lugares de dança, muita bebida. E daí o meu colega de infância frequentava muito lá esse comércio nesse lugar. E um dia num forró bastante agitado lá dentro, a casa caiu em cima da multidão e foi grande a tormenta. Em seguida essa casa foi vendida para um certo senhor macumbeiro, segundo informação de terceiro. Daí o irmão Francisco Garcia mudou de Brasília DF e foi morar ali bem pertinho e começaram os cultos na casa dele, onde o irmão Valdo foi oficializado como cooperador. E quando me batizei como porteiro ali na central, passei a atender na porta ali também, auxiliando o irmão Francisco Garcia, que viajava muito para o Distrito Federal em tratamento da sua saudosa esposa, a irmã Luísa. Hoje em São Francisco tem 6 casas de orações. A casa de oração central tem o irmão Daniel como ancião, o irmão Celso, o irmão Raimundo, o irmão Zé Reis e o irmão Moisés como diácono, e o irmão Renatinho como cooperador, e o irmão Adegil como cooperador de jovens e menores. No bairro Sagrada Família tem como ancião o irmão Eugídio e como cooperador o irmão João Batista e o irmão Roman Tieser como cooperador de jovens e menores. No bairro São Lucas tem o irmão Afonso como cooperador e o irmão Antônio Nogueira como cooperador de jovens e menores. No bairro Sobradinho tem como cooperador o irmão Dercino e como cooperador de jovens e menores o irmão Luiz Carlos. No bairro Lapinha tem como cooperador o irmão Nael. No bairro João Aguiar como cooperador o irmão Claudinho. Na Fazenda Corinto o irmão Anel como cooperador. Na Vila do Angical como cooperador o irmão Eduardo e como cooperador de jovens e menores o irmão Gezim. No povoado do Mucambo tem como cooperador o irmão Rodolfo. No povoado do Retiro, da beira do rio, tem como cooperador o irmão Jairinho. No povoado do Travessão tem como cooperador o irmão Josué e como cooperador de jovens e menores o irmão José Elton. Na Fazenda Limeira tem como cooperador o irmão Geraldo Magela. No povoado Santana de Minas, no momento não tem cooperador oficial, está sendo atendido pelo cooperador de jovens e menores, o irmão Geraldo. Na Fazenda Riacho de Pedra tem como cooperador o irmão Dé Santana. Na comunidade dos Quilombola do Buriti do Meio tem como ancião o irmão Wilson e como cooperador o irmão Gilmar e como cooperador de jovens e menores o irmão Domingos Sinésio. Na Lapa do Espírito Santo ou Pau do Sebo tem como cooperador o irmão Antônio e como cooperador de jovens e menor o irmão Osmar. No Alto São João ou Rola Campanha
Lambada tem como cooperador o irmão Antônio Dias. Na Vila do Morro tem como cooperador o irmão Antônio Carlos e como cooperador de jovens e menor o irmão José Luiz. Todas essas casas de orações hoje são do município de São Francisco. E tem mais algumas que vai aparecer no vídeo que é da região. Isso aqui é um breve relato, não é um documento. Senti fazer isso aqui para poder ficar na lembrança, mostrar o início da obra e o progresso da obra de Deus no município de São Francisco. Pode ser que falta alguma coisa e pode ser que sobra alguma coisa. Desde já eu já peço perdão. Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo permanece em nossos corações para sempre. Amém.